Faça você mesmo, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. A jornada da fé cristã não se resume apenas a momentos de oração, louvor e comunhão com os irmãos. Ela também passa pelo terreno invisível, silencioso e profundo dos pensamentos. A mente humana é um campo de batalha onde se travam guerras intensas, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá uma chave poderosa. Todo pensamento precisa ser levado cativo à obediência de Cristo. Isso significa que não basta apenas ter boas intenções ou começar projetos para Deus de forma impulsiva. É necessário aprender a disciplinar, a examinar e a submeter cada ideia, cada desejo e cada plano à vontade do Senhor. Essa disciplina espiritual, muitas vezes esquecida, é um dos aspectos mais desafiadores da santidade prática. A disciplina de Paulo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele não está apenas compartilhando um conselho moral. Ele revela uma prática diária que moldava sua vida e ministério. Segundo algumas traduções, Paulo declara: "Eu levo todo o projeto como prisioneiro para fazê-lo obedecer a Cristo." Isso muda completamente nossa percepção. Não se trata apenas de pensamentos soltos ou ideias abstratas, mas também de planos, intenções, sonhos e projetos. Muitos cristãos hoje começam ministérios, movimentos e até mesmo decisões pessoais motivados apenas pelo impulso da emoção. Mas Paulo nos mostra que até os melhores projetos precisam passar pelo crivo da obediência a Cristo. Jesus mesmo é o maior exemplo disso. Na sua vida terrena, ele não seguiu sua própria vontade, mas submeteu absolutamente tudo ao Pai. Ele disse: "O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir o Pai fazer." João 5:19. Isso significa que não houve espaço para escolhas impulsivas, mesmo que fossem aparentemente boas. Cada ação foi filtrada pela vontade perfeita do Pai. A diferença entre zelo humano e obediência genuína. Vivemos numa era em que a atividade é supervalorizada. Muitos acreditam que estar sempre ocupados com a obra de Deus é sinal de fidelidade, mas a Bíblia nos alerta que o zelo humano não é o mesmo que zelo espiritual. Quantas vezes confundimos movimento com fruto? Podemos encher a agenda com compromissos ministeriais, pregações, evangelismos e reuniões, mas se isso não for fruto da obediência a Cristo, será apenas energia desperdiçada. O verdadeiro poder não está em fazer muito, mas em fazer o que o Senhor ordena. Paulo foi criticado por alguns que viam sua postura como falta de ação. Os santos que levavam cada pensamento cativo eram julgados como frios, pouco zelosos ou até mesmo preguiçosos. Mas o apóstolo nos mostra que o verdadeiro zelo é justamente o contrário: esperar, discernir e agir somente quando guiados pelo Espírito Santo. A obediência custa caro. Ela exige negar a si mesmo, calar a própria vontade e aprender a esperar a direção do Senhor. Mas é nesse processo que nascem frutos eternos. O perigo da mente indisciplinada. Quando não levamos os pensamentos cativos a Cristo, abrimos espaço para confusão espiritual. Projetos que começam de forma impulsiva podem até prosperar por um tempo, mas cedo ou tarde se tornam fardos pesados. Muitos servos de Deus sofrem não por causa da perseguição externa, mas porque estão carregando projetos que nunca foram autorizados por Cristo. Isso gera frustração, cansaço e até desânimo na fé. A mente indisciplinada é como uma cidade sem muros, vulnerável a ataques, insegura e frágil diante do inimigo. Por isso, Paulo nos lembra que a verdadeira transformação acontece quando renovamos a mente. Romanos 12, 2. Não basta apenas mudar de comportamento, é preciso ter a mente moldada pelo Espírito Santo, aprendendo a discernir a vontade de Deus em cada detalhe. Compromisso total. Ser discípulo de Cristo não é apenas um ato de entrega inicial, mas um compromisso constante de submissão. Isso envolve reconhecer que pertencemos totalmente a Ele.
nossos pensamentos, nossos planos, nossos sonhos e até nossas frustrações. É interessante notar que Paulo não fala de uma sugestão, mas de uma ação intencional, levar cativo. Isso não acontece de forma automática. É uma decisão consciente, diária, como quem algema e entrega algo nas mãos de Cristo. Quando levamos nossos pensamentos e projetos a Jesus, Ele não apenas os purifica, mas os transforma em algo muito maior do que poderíamos imaginar. O que nasce da obediência gera frutos eternos, o que nasce do impulso morre com o tempo. Faça você mesmo. O texto bíblico não nos isenta da responsabilidade. Ele não diz que Deus fará isso por nós, mas que nós devemos levar os pensamentos cativos. O Espírito Santo nos capacita, mas a decisão de agir é nossa. Assim como um atleta treina diariamente para disciplinar o corpo, o cristão é chamado a disciplinar a mente. Isso envolve vigilância, oração, meditação na palavra e disposição para renunciar à própria vontade. É mais fácil agir por impulso, mas o caminho da santidade exige paciência, discernimento e obediência. A disciplina espiritual é o segredo daqueles que permanecem firmes, mesmo em meio às tempestades da vida. Aplicando no dia a dia. Ore antes de agir. Pergunte sempre: Senhor, isso vem de ti ou de mim mesmo? Examine os frutos. Projetos que nascem de Deus geram paz, edificação e crescimento espiritual. Submeta os seus planos. Escreva os seus sonhos diante do Senhor e entregue-os a Ele. Aprenda a esperar. O tempo de Deus é perfeito. Apressar-se pode ser um erro irreparável. Renove a mente diariamente. Medite na palavra, pois ela é a ferramenta que molda os seus pensamentos à vontade de Cristo. Conclusão. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo é um chamado à maturidade espiritual. Não é um ato isolado, mas um estilo de vida. Significa viver em plena dependência do Senhor, permitindo que cada ideia, cada decisão e cada passo sejam moldados por Ele. O mundo valoriza a pressa e os resultados imediatos, mas o reino de Deus valoriza a obediência e a fidelidade. O convite de Paulo é para que deixemos de agir no impulso humano e aprendamos a viver no ritmo do Espírito. Cristo não nos chamou para sermos apenas trabalhadores incansáveis, mas filhos obedientes. Ele deseja que cada área da nossa vida seja rendida diante dele, para que experimentemos não apenas sucesso humano, mas frutos eternos que glorifiquem a Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este devocional com alguém que precisa aprender a entregar seus pensamentos e projetos a Cristo. Deixe nos comentários o que você tem aprendido sobre disciplina espiritual e obediência ao Senhor. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe diariamente reflexões que fortalecerão sua caminhada de fé. Lembre-se, a mudança que você procura começa dentro de você, quando decidir levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo.